Olha, quando saiu a notícia, né, de que o Palmeiras ele ia enfrentar o Juventude desfalcado, porque tem a data FIFA que está acontecendo agora, então muitos jogadores do Palmeiras eles não estavam disponíveis, né, porque foram servir às seleções, e aí teve o Vitor Roque também suspenso por conta da expulsão no jogo contra o São Paulo, né? Muita gente ficou falando, putz, o Palmeiras vai desfalcado, né? E aí eu falei, gente, se o Palmeiras ele não venceu o Juventude, que está na zona de rebaixamento, já é um virtualmente rebaixado, né? Um time fraquíssimo. Se o Palmeiras não tiver capacidade, mesmo com um time alternativo, de vencer o Juventude dentro do Allianz Parque, por favor, né? Como que você vai querer ser campeão brasileiro sem ter capacidade do seu elenco, mesmo que não seja o elenco que vem jogando, vencer o Juventude dentro de casa? Por favor, né? E eu estava certo, né? O Palmeiras hoje, ele se provou, o elenco se provou, e ele fez o que tinha que fazer. Venceu o Juventude num jogo muito bom do Palmeiras, né? Aniquilou o Juventude e fez 4-1 no Allianz Parque. O jogo terminou agora há pouco, no momento que eu gravo esse vídeo, 4-1 Palmeiras para cima do Juventude. Seja bem-vindo você que está chegando ao canal MJ Alviverde. Eu sou MJ e se você não é inscrito, eu peço a sua inscrição, deixa aquela inscrição, deixa aquele like, comenta o que você achou também dessa vitória do Palmeiras, beleza? Seu engajamento aqui no vídeo me ajuda bastante a fazer o canal continuar crescendo. Tá difícil, mas me ajuda, beleza? Gente, o Palmeiras foi a campo hoje, né? Pô, com um time alternativo, como eu falei no início do vídeo, né? Por conta da data FIFA e tudo mais. O Vitor Roque, ele poderia ter jogado, mas estava suspenso, né? Porque tomou um cartão amarelo lá no jogo contra o São Paulo. E sinceramente, vamos falar real, eu não senti em nenhum momento que o Palmeiras estava hoje com uma escalação alternativa. Sendo bem sincero, eu senti hoje como se o Palmeiras estivesse jogando com o time de sempre, entendeu? O Palmeiras fez um jogo muito bom, dominou completamente o Juventude, né? Mas, obviamente, né? O Juventude também é um time muito fraco, né? É um time extremamente limitado. O Juventude não fez absolutamente nada no jogo, a não ser uma única coisa, graças ao nosso T-Rex, que eu vou citar agora há pouco aqui, né? Eu já tô completamente de saco cheio, cara, desse cara. Eu vou comentar já sobre o nosso T-Rex daqui a pouco. Entendeu? E assim, o Palmeiras fez um jogo muito bom, né? Hoje foi a campo uma escalação que logo que eu olhei antes do jogo, eu falei, cara, sinceramente esse time vence o Juventude tranquilamente. Afinal, o Felipe Anderson, ele é reserva, por acaso? Ele é um jogador inferior? O Felipe Anderson é o cara que vem jogando, o Maurício vem jogando, né? O Andrés jogou, então basicamente ali você teria algumas poucas alterações, né, como a saída do Gustavo Gomes e o nosso Flaco Roque, né, que hoje Flaco Roque é como se fosse um cara só, né, o nossa dupla de ataque que não tá jogando, mas de resto dava pra ganhar, e entrou o Bruno Rodrigues, né, pra quem aí não lembra, é aquele cara lá, né, que veio do Cruzeiro, ele mal jogou no Palmeiras, né, o Bruno Rodrigues está lesionado desde que ele chegou, basicamente, estourou o joelho acho que 2 vezes, se eu não me engano, né, situação muito difícil desse cara, mas ele jogou hoje como titular e fez gol, inclusive, né, então assim, o Palmeiras fez um primeiro tempo que no começo, assim, tava um pouquinho travado, né? O Juventude muito retrancado, o Juventude ele só na retranca, só segurando, mas vai jogando, vai abrindo os espaços, e aí a qualidade do Palmeiras vai se sobressair, não tem como, né? E aí o Palmeiras ele faz 1-0 ali com o Veiga, né? O Veiga acaba pegando uma bola que sobra, faz 1-0. Depois, em seguida, o gol do Bruno Rodrigues, né? Então, assim, eu acho que foi realmente um gol muito importante para esse cara, né? Porque o cara, ele tá tanto tempo lesionado, não joga, arrebentou o joelho, chegou até a correr risco de nem voltar pro futebol, né? E fez um gol hoje de cabeça, né? E aí numa falha do Jandrei, né? Minha nossa, vocês viram a falha do Jandrei? O Jandrei estava até há pouco tempo aí no São Paulo, né? Agora tá no Juventude. Eu nem sabia que ele estava no Juventude. Eu sabia que ele tinha saído do São Paulo, mas nem sabia que ele tinha ido pro Juventude. E aí, o Jandrei, que é um goleiro fraquíssimo, né? Só que o Palmeiras lá, que teve se eu não me engano, acho que foi uma Copa do Brasil, que ele pegou uns pênaltis lá, que eliminou o Palmeiras, se eu não me engano, em 22. Ali, ele fez o jogo da vida dele, ali. E, cara, o Jandrei falhou ali, a bola entrou, ele tentou tirar, 2-0 Palmeiras no gol de cabeçada do Bruno Rodrigues, aí foi bem emocionante lá e tal, né, o
todo mundo foi comemorar junto com ele, né? Ele beijou o joelho, né? Porque o cara realmente passou por uma situação complicada e então assim, é bom que a gente tenha um jogador a mais, né? Que a gente tenha um jogador a mais com que se possa contar no elenco, né? Eu não sei dizer ainda muito da qualidade técnica desse cara, porque eu vi ele jogar praticamente nada, né? Eu não acompanhei ele no Cruzeiro. Se você conhece um pouco dele, se você acompanhou, sabe se esse cara joga bem, deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber. E aí, gente, depois, se eu não me engano, o jogo termina 2-0, né? Isso mesmo, termina 2-0 o primeiro tempo. No segundo tempo, o Bruno Fux faz 3, né? 3-0 com o gol de cabeçada do Bruno Fux e por último o gol do Felipe Anderson numa bola ali cruzada para dentro. Vale ressaltar que o Maurício fez um jogo muito bom, né? Deu assistência de novo esse jogo, igual ele deu assistência, 2 assistências no jogo contra o São Paulo. Sinceramente, o Maurício, ele tem que ser titular. Eu não acho que o Veiga tenha que jogar agora que o time vai voltar. Depois da data FIFA contra o Bragantino, né? Se eu não me engano, já na quarta que vem, eu acho que nessa posição ali que ele tá colocando o Veiga, o Abel, ele deveria tirar o Veiga, eu acho que ele deveria recuar o Andréas Pereira para a posição de origem dele, um pouquinho mais para trás e deixar ali o Maurício na frente, onde está hoje o Andréas Pereira, porque o time, ao meu ver, vai dar uma boa melhorada. O Veiga, tudo bem, fez o gol hoje e tal, não fez um jogo tão ruim, mas, gente, vamos ressaltar que é o Juventude, né? É o Juventude dentro do Allianz Parque. Então, assim, é uma presa fácil, né? Completamente fácil, né? Vocês viram a fragilidade do time do Juventude no jogo de hoje. E é isso, o Palmeiras fez um jogo muito bom, acho que nem tem tanto assim o que a gente analisar, eu acho que foi é o esperado, né? É o que a gente já esperava, que o Palmeiras tinha que fazer um jogo bom como esse dentro de casa contra um adversário muito frágil. Só que, claro, né? Algumas coisas aqui pra gente fazer uma análise um pouco mais profunda, algumas coisas aqui que agora eu preciso falar isso, porque, gente, não tá dando, cara. Não tá dando. Eu não sei o que vocês estão achando, mas eu tô já de saco cheio desse cara. Primeiro deles é o Everton. Por que hoje o Palmeiras ele venceu o jogo por 4-1. Por que o jogo foi 4-1? Inclusive, na minha cabeça, pra vocês terem noção, na minha cabeça não foi 4-1, foi 4-0 na minha cabeça. Inclusive, tá tão na minha cabeça que foi 4-0 que eu nem sei se eu cheguei a falar nesse vídeo mesmo que eu gravo aqui pra vocês se foi 4-0. Se eu cheguei a falar que foi 4-0, vocês me perdoem, é 4-1, né? É porque na minha cabeça ficou 4-0. Se eu cheguei a falar em algum momento no vídeo 4-0, vocês me perdoem. Mas por que o jogo foi 4-1? Por que foi 4-1? Porque, gente, não dá. Olha, não tá dando mais o Everton. Não dá, cara, não dá. Eu falei no outro vídeo, o Abel deveria começar a testar o Carlos Miguel. Gente, o Palmeiras ele vai agora para 2 jogos difíceis de semifinal de Libertadores, um jogo lá no Equador, na altitude. Se o Palmeiras passar, que é o que eu espero, tem uma possível final de Libertadores e tem toda essa reta final do Brasileiro. O Palmeiras vai jogar ainda contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, tem jogos duros ainda a fazer por esse Brasileiro. O Brasileiro não tá ganho, o Palmeiras agora é líder com 3 pontos na frente, mas o campeonato não tá ganho. E, gente, a gente tá com um goleiro que ele falha todo jogo. Vocês estão observando isso? O Everton, ele falha o tempo todo, gente. Pega essa temporada, o Everton ele tá pisando na bola a temporada inteira, cara. É impressionante. O Everton não é um goleiro seguro. Ele não é um goleiro seguro. Vocês estão observando isso? Ou o Everton sai mal do gol, ou ele sai mal nas jogadas, ele erra tempo de bola e entrega gols, entendeu? De forma absurda, ou ele realmente entrega a paçoca, como ele fez hoje, no gol do Juventude, onde ele sai errado. O Everton, ele tá fazendo o tempo todo isso. Ele sai errado, ele sai fora do tempo de bola, ele perde o tempo de bola, ele é lento, gente. O Everton, ele está lento. Ou o Everton, ele entrega a paçoca mesmo, ou acontece aquele tipo de gol bobo. Sabe aquele gol bobo? Aquela bola que era defensável, aquela bola que foi em cima dele, que era totalmente defensável, ele toma o gol. É o que tá acontecendo o tempo todo. É o que o Everton fez na final do Campeonato Paulista, naquele gol do Yuri Alberto. Ele tomou aquele gol naquela finalização fraca do Yuri Alberto, ele conseguiu tomar o gol. O que o Everton fez no Mundial, entendeu? Onde ele frangou, foi uma coisa bizonha o que o Everton fez e o Palmeiras foi eliminado, entendeu? O que ele fez agora no último jogo contra o São Paulo. Gente, olha como o Everton saiu da bola em cima do Luciano. Olha como ele saiu na bola.
Entendeu? E agora ele fez a mesma coisa, gente. Ou seja, o Everton, ele consegue falhar contra o Juventude, cara. O Everton, ele consegue falhar contra o Juventude. Ele sai errado nos lances, ele sai atrasado nas bolas, entendeu? E muitas vezes ele toma gols fáceis, ele toma gols que a bola vai em cima dele. A bola vai em cima dele. Se vocês verem, o próprio gol que o Palmeiras tomou contra o Bahia, ele poderia ter defendido aquela bola. A bola era só ele ter levantado um pouco o braço. Entendeu? Então o Everton, ele vem tomando gol, de certo modo, o tempo todo. O tempo todo. Tá ficando cada vez mais raro os jogos que o Everton salva a nossa vida. Entendeu? Então, assim, 2 jogos seguidos aí, né, que o Everton, ele pisa na bola, ele entrega a paçoca. Então, gente, não tá dando, cara, não tá dando. Eu vou falar a real pra vocês, eu tô de saco cheio do Everton, cara. E me preocupa muito que o Palmeiras tá indo pra jogos agora decisivos de Libertadores e reta final do Brasileiro e a gente com um goleiro desse. O Abel deveria testar o Carlos Miguel, cara. O Everton, ele é um goleiro hoje lento, o reflexo dele não tá legal, ele sai errado, ele sai fora do tempo de bola, entendeu? Isso pode custar caro pra gente, cara. Eu tô falando pra vocês, isso pode custar caro pra gente, o Palmeiras pode perder um campeonato por conta de tomar gol bobo, por conta de alguma falha do Everton. Ele não é um goleiro confiável, tô falando pra vocês. O Everton, desde o ano passado, assim, eu diria, que ele já começou a pisar na bola no ano passado, ou vocês esqueceram o que ele fez lá em Itaquera, aquela saída de bola errada no ano passado, onde tomou gol do Yuri Alberto, quando ele tira o braço ali naquela falta do Garro, o Everton, ele vem pisando na bola, ele vem entregando a paçoca desde o ano passado, cara. Entendeu? Então, assim, eu vou falar pra vocês, eu não confio no Everton, eu tô até relativamente preocupado com a questão do goleiro do Palmeiras hoje, cara. E o pior é que a gente tem um goleiro muito bom que foi contratado, que é o Carlos Miguel. O Abel tem que colocar esse cara, tem que testar esse cara, velho. Não tá dando, entendeu? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar, que eu já tô de saco cheio do Everton. Ele teve a capacidade, num jogo que era pra ser 4-0, ele teve a capacidade de falhar. Num jogo que era pra ficar 4-0 cravado, ele teve a capacidade de falhar. Entendeu? Outro cara que eu preciso comentar também, gente, que coisa absurda, é o Mikael, né? Nossa, cara, o Mikael é um zagueiro muito fraco. Vocês viram os erros de passe dele no primeiro tempo? Vocês viram como a bola queima no pé do Mikael? O Mikael, cara, ele jogando contra o Juventude, ele se complica, cara. Jogando em casa, o Palmeiras tá jogando em casa contra um adversário frágil, extremamente frágil, que tá na zona de rebaixamento, e o Mikael consegue errar passe. Cara, ele deu umas 2 bolas ali no pé do cara do Juventude, gente. É que o Juventude é um time muito fraco. O Juventude é um time muito limitado e realmente nada vai acontecer. Os caras perdem a bola e tal. Vai fazer isso aí contra um time qualificado pra você ver. Então, realmente, o Mikael é pra ser a última opção da zaga hoje, sinceramente. Eu não sei quem foi a pessoa ali no Palmeiras que olhou pro Mikael e achou que ele deveria ser contratado. Eu, sinceramente, eu vejo hoje o Mikael como a pior contratação dessa temporada, disparado. Ele é o pior jogador, tecnicamente falando, contratado pelo Palmeiras nessa temporada. É assustador ver o Mikael jogando. Ele consegue jogar mal, ele consegue se comprometer jogando contra o Juventude, gente. É impressionante. Erro de passe, deu umas cagadas. Ele fez umas cagadas hoje no primeiro tempo, assim. É porque é aquela coisa, o Palmeiras ganhou, a gente nem vai lembrar. Mas se você assistir o jogo com atenção, você vai ver como ele é um zagueiro inseguro, como a bola queima no pé dele, como ele erra passe no campo de defesa. É zagueiro fraco, isso é aquele típico zagueiro fraco, aquele zagueiro que não é confiável, aquele zagueiro entregador mesmo. Tipicamente zagueiro fraco, entregador. Eram essas 2 coisas que eu queria comentar com vocês aqui só para encerrar. Eu vou dar, sinceramente, o prêmio hoje. Hoje eu vou dar o prêmio Atuesta, né? O prêmio Atuesta, que é o pior em campo, que é o bagre do jogo, eu vou dar pro Everton. Eu vou dar hoje pro Everton, o bagre em campo, que ele teve a capacidade de falhar ali no gol do Juventude e impedir que o Palmeiras vencesse por 4-0. Aí eu falo pra vocês, já pensou se o placar não tivesse 4-0? Vocês já pensaram se o placar tivesse tipo 1-0 ou 2-0? Já pensou como isso poderia complicar o Palmeiras? Talvez o Juventude se jogar pra cima, tentar empatar o jogo. Gente, é complicado, porque o Palmeiras estava vencendo por 4, aí não pesou muito. Mas escuta o que eu tô falando pra vocês.
Ele tá pisando muito na bola e eu vou dar hoje aqui o prêmio de bagre do jogo, né? O Atuesta, prêmio Atuesta pro Everton hoje. E vou dar o prêmio Ademir da Guia, né? O prêmio melhor em campo, quer dizer, melhor do Palmeiras, né? De modo geral. Eu vou dar pro Abel, cara, porque eu acho que o Abel, como eu dei o prêmio pra ele no último jogo, o Abel, talvez ele tá no melhor momento dele da temporada, não que eu seja... Eu ainda tenho muitas críticas ao Abel, como eu já critiquei várias vezes nesse canal, mas ele fez hoje um time competente, ele escalou um Palmeiras alternativo competente, ele conseguiu escalar um Palmeiras que jogou bem, um Palmeiras que produziu, que conseguiu vencer o jogo, que goleou o Juventude se não fosse o nosso T-Rex. Entendeu? Então ele realmente conseguiu montar, fazer uma escalação legal, mexeu bem também, porque as substituições dele não pioraram o time continuou bem com o Luigi, né? Com os caras que entraram, com o Alan. Então eu vou dar hoje o prêmio Ademir da Guia, né? O prêmio de melhor em campo pro Abel Ferreira e o prêmio de Atuesta, o bagre do jogo, pro nosso T-Rex, que teve a capacidade de falhar de novo na hora de tirar a bola do Nenê, né, que o Nenê cruzou na área, o Nenê de 44 anos e ele conseguiu tomar o gol. Beleza? Gente, mas é isso, o Palmeiras fez 4-1, venceu o jogo, a gente agora é líder, realmente se isolando, né, 3 pontos na frente, vai pressionar muito o Flamengo agora, e o Palmeiras volta a campo agora na quarta-feira contra o Bragantino, no Allianz Parque também, um jogo que o Palmeiras tem que vencer, gente. O Palmeiras precisa vencer esse tipo de jogo, não pode perder ponto para Bragantino no Allianz Parque agora nessa reta do campeonato, nessa reta final. Beleza? Obrigado por você que assistiu até aqui, obrigado pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no MJ Alviverde, me ajuda, deixa o like, comenta o que você achou do vídeo, achou do jogo de hoje, beleza? E o Palmeiras volta a campo na próxima quarta. Tenham um bom sábado para todos vocês aí, torcida palmeirense, torcida palestrina, curtam a vitória e avante palestra.